Saudações rubro-negras flageniais! Tite quebra silêncio sobre Gabigol e revela motivo de não usar o atacante do Flamengo. E elogia time após derrota em Porto Alegre. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Gabigol voltou a ficar de fora da lista de relacionados do Flamengo em jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão. Créditos, coluna do Fla por Vitor Belotti. Gabigol não jogou mais uma vez pelo Flamengo neste domingo 22. Dia 22, dito ontem, contra o Grêmio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, Tite abriu o jogo sobre não escalar o atacante durante as partidas. O atleta, inclusive, não tem sido relacionado pelo treinador frequentemente. Aspas para o Tite: o técnico tem a capacidade de trabalhar o atleta e dar oportunidade para que ele possa melhorar, evoluir e não cortar a cabeça por conta de um erro. Mas foi muito tempo que o Gabigol não teve condições físicas e clínicas. Ele teve uma série de problemas físicos. Quando cheguei, ele estava assim. Nesse momento se encontra da mesma forma, disse antes de finalizar. Continuando aqui, aspas para ele. Os treinamentos e essa condição clínica talvez seja o fator mais determinante dessa situação, porque quando esteve, oportunidades teve. A falta de continuidade em alta intensidade por conta dessa sequência de situações. Ele entrou contra o Vasco e sentiu no primeiro momento. Isso acaba prejudicando essa sequência dele, concluiu Tite. Vou abrir um parênteses aqui. Lembro daqueles caroços no angu que eu vinha falando? Parece que eles estão aparecendo, né? Problemas físicos desde o ano passado. Isso é que eu falo aqui no canal, entendeu? Não temos o dia a dia de treinamentos. E muitos querem adivinhar o que acontece. Sem confirmação de fontes confiáveis, eu já vim falando isso aqui no canal, essas informações devem ser tratadas com cautela, né? As especulações podem gerar expectativas e preocupações desnecessárias, então é sempre importante verificar a veracidade das informações antes de confiar ou compartilhar. Eu tô falando isso também, galera, por quê? Porque muitas das vezes sai várias coisas na imprensa, e eu venho batendo aqui na imprensa, sim, porque ela é bairrista na maioria das vezes, principalmente a imprensa de São Paulo, e a imprensa de São Paulo praticamente domina, tá? Os jornais esportivos das TV fechadas, né? E é por isso que eu falo isso. Então a gente tem que ter cuidado com as informações, às vezes são informações para criar crise dentro do Flamengo. E no Flamengo basta uma faísca para acender o fogo, né? Mas seguimos aqui, tá? Gabigol ficou 3 jogos afastados de lesão após jogo contra o Bolívar pela ida das oitavas de final da Libertadores. O jogador retornou aos gramados no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil com o Bahia, no Maracanã. Logo depois, o atleta encarou o Vasco também no Templo Sagrado. Durante o clássico carioca, no entanto, o Gabigol sentiu um incômodo na coxa e permaneceu de fora dos relacionados para o jogo contra o Grêmio. O atacante evoluiu no tratamento das dores e treinou normalmente neste domingo, no CT Ninho do Urubu, ao lado dos titulares do mais querido. Agora a expectativa é que Gabigol seja relacionado novamente para um jogo do Flamengo. A próxima partida é contra o Peñarol, na quinta-feira, dia 26. Esse jogo aí é o jogo, tá? É o jogo. A gente vai ter que arrebentar, fazer o melhor jogo da vida, mas a gente tem condições, tá? E esse jogo é pelas quartas
de final da Libertadores. O duelo acontece às 19 horas, horário de Brasília. Vou abrir um parênteses aqui novamente, galera. Até segunda ordem aqui, tenho que retirar as minhas críticas em relação ao Gabigol não estar entrando depois da saída do Pedro, tá, galera? Aqui no canal a gente tem que ser honesto, né? Porque foi um erro, a gente não sabia das condições físicas e a gente acaba falando. E a gente não falou porque a gente quis falar, não falou porque não tinha informação. Essa informação poderia ter sido dada muito antes, tá? Agora temos a informação oficial, porém, por que essa informação dos problemas físicos só foram abertos para os torcedores agora? Vou fazer de novo a pergunta. Por que essa informação dos problemas físicos só foram abertos aos torcedores agora? Essa é uma reflexão que temos que pensar, tá, galera? Seguimos aqui. Rubro-Negro foi derrotado por 3-2 após fazer um bom primeiro tempo na arena do Grêmio. Não só no primeiro tempo, até mesmo depois que o Carlinhos fez aquela besteira, aquela bobagem, tá? Que eu acho também que não era para ter sido expulso. Para mim ali um cartão amarelo, porque nem chegou, quase não pegou no rosto do Kahneman, mas argentino você sabe como é que é, né? Já se jogou no chão, já induziu ao erro o juiz. Eu não entendo por que o VAR não chamou. O VAR tinha, porque o juiz não viu. Quem marcou isso aí foi o Bandeirinha. E quem apita, meu amigo, é o juiz principal. Por que ele não foi chamado para ele rever a jogada? Porque ele estava de costa para essa jogada. Ele não viu. Mas contra o Flamengo, né? Juizinho ruim pra caramba também, né? Muito ruim. Mas seguimos aqui. Crédito por redação do GE. O Flamengo perdeu por 3-0 para o Grêmio em Porto Alegre neste domingo, mas a atuação dos garotos foi positiva, especialmente no primeiro tempo. Após o jogo, Tite destacou o desempenho de seus comandados com uma declaração curta e grossa. Aspas para o Tite novamente. A melhor forma de obtermos êxito nessa sequência de jogos, quinta, domingo e quinta, era dessa forma, poupando atletas. Não tinha condição de desempenho para os atletas titulares no jogo de hoje. Vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou e o Grêmio ganhou. A mesma coisa aconteceu contra o Vasco. O Flamengo jogou melhor, teve condições de fazer gols, né? E o Vasco comemorou muito o empate, porque era para ter sido obtido uma derrota, né? De pelo menos 3 gols. O Flamengo teve condições de fazer 3 gols ali e ter matado a partida. Aquela partida poderia ter terminado 3-1. Mas o Flamengo não teve a competência de também fazer esses gols. Agora eu vou fazer minhas considerações finais aqui, galera. O erro, tá, Tite? Eu tô falando para você também, tá? O erro não está em poupar agora. Porque agora você fez certo. Como eu venho falando aqui, tá? Na prioridade de competições, primeiro Libertadores, segundo Brasileiro, na minha opinião deveria ser assim, e terceiro Copa do Brasil. Só que a diretoria junto com você, eu não sei quem teve a voz mais ativa, provavelmente deve ter sido a diretoria, escolheram as Copas, tá? Mas essa forma que eu estou falando aqui de mesclar o time em determinados jogos, poderiam ter sido feita e o Flamengo poderia estar muito melhor no Campeonato Brasileiro, tá? Pois o Flamengo já tinha optado pelas Copas faz tempo, tá? Então por isso que ter tido, né? Vamos dizer assim, ter tido poupado o time inteiro, ele fez super bem. Agora, nesse momento, o erro foi não ter mesclado a equipe, tá? No passado. Tá? E no caso, né, ter dado menos minutagens aos principais jogadores para obter um desempenho durante as partidas para os mesmos, tá? Em relação à partida contra o Grêmio e Vasco, jogamos melhor que os adversários e a culpa ficou na zaga, incluindo os goleiros, tá? Porque os gols que tomaram não era para ter tomado. Em relação à imprensa paulista, gente, eu queria abrir aqui porque eu assisti... como eu tenho o canal, eu tenho a obrigação de assistir vários
jornais esportivos, né? Principalmente da TV fechada. E os jornalistas que se dizem ser flamenguista, né? É só comparar, gente. É só comparar o que eles faziam nas eliminações das Copas do Palmeiras. Exaltando o Palmeiras, falando que a torcida é maravilhosa, e isso assim, como tivesse passado pelo Flamengo e Botafogo, tornando a agenda positiva. A agenda que a gente fala aqui, galera, é a pauta, tá? A pauta criada pela direção pela equipe, né? Direção do jornal, né? Então eles fazem a pauta. Então, assim, existe uma pauta positiva e uma pauta negativa. Com o Palmeiras, a pauta sempre é positiva. Com o Flamengo, eles tentam fazer de tudo para deixar a agenda negativa totalmente. Não que o Flamengo tenha perdido, tem que se valorizar, mas tem que se falar, tá? Tem que se falar da boa atuação. Sendo que nas duas partidas contra o Grêmio e o Vasco, já falei aqui, pelo Campeonato Brasileiro, jogamos melhor que os nossos adversários. E os culpados pela derrota ficou por conta da zaga, incluindo os goleiros, que foram muito mal, tá? Muito mal mesmo. E em jogos diferentes, por exemplo, o Everton Araújo, para mim, foi mal na jogada do gol contra o Vasco, que era para ele ter feito a falta e não fez. Aí eu tô falando de volante. E o Alan fez aquela pataquada, o cara deu uma trombada nele e ele caiu no chão e ficou pedindo falta. Nessa hora, meu irmão, a imposição física fala alto nesse momento. Aí o cara deu uma trombada, ele caiu, chutou pro gol. O Matheus Cunha foi mal, muito mal, tá? Aquela bola é defensável e foi o gol do Grêmio. Voltando a falar do jogo em si, foi a certeza que não precisamos contratar, tá, gente? Mais ninguém. E que a base estava sendo mal aproveitada pelo Tite. Matheus Gonçalves sempre entrava nos jogos em outra posição, principalmente no meio. E a posição dele sempre jogou, tá? Aberto pela direita. Jogou, colocou o menino na posição dele, ele rendeu. Por isso que eu falo, vamos parar de... Outra coisa que eu venho falando aqui no canal. Vamos parar de ficar vaiando o jogador sem saber o contexto. E vamos parar de... Isso aí não é nem pelo contexto em si. A gente só joga contra o nosso time quando a gente vai durante a partida. Só joga contra, tá? E o Matheus Gonçalves, né? Jogando na posição dele e não em outra posição, foi destaque do Flamengo contra o Grêmio. Jogou muito bem o moleque. Everton Araújo também foi muito bem. Ele que errou no gol do Vasco, que deveria ter feito a falta no contra-ataque. Ele foi muito bem pela arrancada no segundo gol, né? E o Felipe Tereza, centroavante, entrou e tem estrela, né? Fez o segundo gol. Alcaraz. E outra coisa, né? Se for para colocar o Carlinho, coloca esse menino. Vamos testar ele. Fez gol também na base, né? No Mundial, que a gente foi campeão. Então, Alcaraz também, né? Não é do Ninho, mas fez uma bela partida e ele só tem 21 anos, tá? Wesley, excelente jogo. O Lohan fez um bom primeiro tempo. Agora eu vou falar do Lohan. Porque eu venho criticando o Tite por não usar ele, tá? Porém, no segundo gol, ele para e deixa o lateral do Grêmio passar, fica olhando, assistindo o jogo, não acompanha o Reinaldo, que aparece sozinho para receber e chutar para o gol. E Matheus Cunha falha. Claro, fala assim, terrível. Aquela bola, se ele tivesse mais a tempo, era para agarrar. Com a mão. Todo mundo fala que ele joga bem com o pé, mas aquela mão... Meu irmão, goleiro joga com a mão. Goleiro joga com a mão. O pé é uma extensão da parte do goleiro. Mas se ele tiver a possibilidade de pegar a bola com a mão, ele tem que pegar a bola com a mão. E ele poderia ter agarrado tranquilamente aquela bola se ele tivesse mais atento e agachado. Porque ele estava em pé. Tá? Ele estava em pé. Tá? Seguimos aqui, ó. O problema do Lohan, né, é que ele não quer participar sem bola. Esse é o problema. Ele quer só jogar, entendeu? Ele só quer jogar, né, com a bola. E sem a bola ele não quer jogar. Nem Zico ficava de fora da marcação da equipe, tá? Nem Zico, que poderia, não ficava. Então, meu amigo, começa a jogar sem bola para você continuar.
ter mais oportunidade no Flamengo. Porque se você não jogar sem bola, você vai ficar fora do Flamengo. Você vai ficar no banco ou nem vai ser relacionado. Um menino que tem uma carreira pela frente, né? Todos falam e ele realmente tem talento, mas se não jogar sem bola, não vai pra frente, tá? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo e lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!